Em seu exemplar bíblico, abrissem vossas Bíblias na epístola segundo escreveu São Paulo, capítulo 12, versículo 15. Assim que você encontrar, por generosidade, por reverência, é uma questão litúrgica da nossa igreja, fique de pé para lermos esse texto nesta noite. 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Vou ler o texto. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Só quero fazer um pedido. Eu não sou muito costumeiro a fazer isso na igreja quando vou ministrar. Mas nesta noite, se você puder, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele estas palavras. Meu irmão, qual é a tua função na obra de Deus? Pode sentar glorificando ao Senhor. Eu quero nessa noite também fazer um pedido. Eu já pedi ao pastor Galvão, ele já me permitiu. Irmão Roberto, missionário, eu gostaria que você viesse aqui. Vem cá. Pega a tua Bíblia. Senta aqui conosco nesta noite. Você é missionário. E Deus tocou o meu coração para que esse simbólico ato, que eu sei que para você talvez não quer dizer muita coisa, é uma honra, mas nesta noite tão memorável, Dia Nacional de Missões, nós temos um missionário na prática que congrega conosco. Ele me contou um pouco da sua história. E assim o Senhor tocou o meu coração para convidá-lo a estar aqui conosco nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Amados, alguns de vocês já sabem, eu estou nessa noite tão alegre em que estou ministrando aqui, registrando esse momento, e eu estou muito feliz porque eu tenho percebido que Deus ele tem testificado aquilo que Ele tem para a minha vida. Nós estávamos desenvolvendo um projeto desse, eu tive há 3 semanas agora, uma cidade chamada São Félix, na Bahia, ministrei num culto missionário e estávamos falando um pouco da história das Assembleias de Deus na Bahia. E no tocante hoje, aprove a Deus a oportunidade de trazer também um pouco da história da igreja em si, eu falo de modo geral, em nosso país. Mas no tocante à mensagem, eu também quero agradecer ao pastor Galvão pela oportunidade, a quem me fizeram o convite para ministrar nessa noite, porque eu creio que foi de Deus para poder pregar para vocês neste lugar. Estamos diante de um texto no capítulo 12, versículo 15, que nos apresentam uma expressão tida pelo apóstolo Paulo. Expressão essa por alguém que de fato se gastou e se deixou gastar por amor da obra de Deus. Nós sabemos um pouco da história do apóstolo Paulo, conhecido como Saulo, e seu nome original é Shaul, o mesmo nome que tem o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, rei Saul, vindo da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, homem que foi dotado de conhecimento, da versatilidade de poder aprender outras línguas e também de ser um cidadão romano, se deparando a experiência de aceitar a Cristo Jesus. Isso está registrado no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, cujo ele teve uma experiência a qual prostrou-se no chão, e ali de uma imensa luz ouviu uma seguinte voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, a quem me persegues? Nós aprendemos então que Saulo ele fica cego por um determinado momento, e ali ele é instruído por Ananias, Barnabé, e começa a aprender sobre o Evangelho de Cristo e o propósito de Deus. Nós sabemos que Paulo ele não demorou muito para pregar o Evangelho. Preste atenção ali para cá, toda atenção agora é pouca. Ele não demorou muito para pregar o Evangelho, para evangelizar. Mas tem um detalhe que eu quero dividir com você nessa noite, querido visitante, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé que está neste lugar. Paulo ele passou um determinado período que, segundo historiadores, compreendeu-se há 11 a 12 anos, para fazer a sua primeira viagem missionária.
E até então nós compreendemos que para Deus enviar é necessário o tempo da preparação. Existe um tempo de promessa para cada um de vocês que estão aqui nesta noite. E para Paulo também não foi diferente, mesmo ele tendo sabedoria, conhecimento, mesmo ele vindo do judaísmo, ele foi preparado para o Senhor para ser logo após enviado. E o que nós aprendemos nessa noite? Aprendemos que a igreja tem 4 pilares importantíssimos que eu quero dividir com você. O primeiro pilar é você ganhar almas. O segundo pilar é consolidar as almas. O terceiro pilar é discipulá-las. E o quarto pilar é enviá-las. Todos nós que estamos na igreja, que somos uma unidade, um corpo em Cristo, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Você que mal chegou e que está nos caminhos do Senhor, e a qual Deus tem colocado sonhos, propósitos e objetivos, é necessário você passar pelo teste do tempo, para que você amadureça, cresça, e assim tão somente o Senhor possa te enviar. Se não fosse por isso, em 1 Coríntios, na primeira epístola a qual Paulo escrevera, ele trata acerca de um assunto a qual ele fala para o povo em Coríntios, que necessariamente precisava se alimentar do alimento líquido, e que consequentemente levaria depois o alimento sólido. Talvez os irmãos não saibam, mas a cidade de Corinto era uma cidade de caráter cosmopolita, ou seja, haviam vários povos de diversas etnias que estavam reunidos naquele lugar. Além disso, Corinto era uma cidade portuária e o seu comércio era muito intenso. Falando de Corinto também, era uma cidade muito religiosa. Para quem não sabe, Corinto era uma cidade que tinha uma devoção tão grande a Afrodite, também conhecida como Diana dos Efésios. Afrodite é considerada a deusa da mitologia, a deusa da beleza e da sensualidade. Para quem não sabe, as mulheres de Corinto eram mulheres altamente belas, de alta estatura, cabelos lisos, loiros, olhos azuis, que seduziam qualquer homem. Para quem não sabe, as mulheres de Corinto eram mulheres que seduziam. E tinha uma história muito familiar em Coríntios, que os homens que eram casados tinham que ter medo, tinham medo das mulheres de Corinto. Muitos daqueles que iam trabalhar e viajavam para aquela cidade, porque as mulheres de Corinto, elas tinham, parece que meio que uma maldição em tomar os homens dos outros. Ou seja, as mulheres de Corinto eram mal faladas. E é por isso que você vai entender no contexto, quando Paulo fala acerca da igreja de Corinto, que haviam mulheres que estavam se convertendo à fé cristã, e para quem não sabe, as prostitutas da época cortavam seus cabelos, deixavam seus cabelos curtos, e é por isso que ele falava acerca do uso do véu, para que aquelas mulheres, ao entrarem na igreja, elas não viessem ser associadas como os homens, e também viessem ter pudor e respeito, colocando o lenço a qual Paulo fala que foi dado no lugar do cabelo. E aí então entendemos que o hábito de corintianizar significa nada mais, nada menos que a expressão de prostituição. Quando Paulo começa escrevendo a carta para Coríntios, percebemos que existe uma igreja, uma pequena comunidade que passa muita dificuldade. Porque lá haviam judeus, havia uma sinagoga que pertenciam e também que perseguiam os cristãos. Além disso, também tinham os romanos e os gregos, que também perseguiam os cristãos. Paulo, quando começa a escrever a segunda carta aos Coríntios, ele já escreve para uma igreja mais amadurecida, tendo a sua experiência que ele teve com o Espírito Santo no capítulo 16, a qual foi enviado para Troade, desviando o caminho. O texto mostra que Paulo agora, escrevendo para os Coríntios, em 2 Coríntios, ele começa a tratar de uma igreja que começa a amadurecer nos caminhos do Senhor. Mas ele também começa a retratar, meu caro pastor Galvão, de uma igreja que, mesmo vendo o trabalho de Paulo e dos missionários que estavam crescendo, não estava considerando o trabalho que eles estavam fazendo para o Senhor. É aí então que nós entramos nesse contexto do versículo 15, a qual Paulo categoricamente se expressa que ele, de muito boa vontade, se gastará e se deixará gastar por amor de vossas almas, mesmo que amando-vos a muito, seja menos amado. Talvez nessa noite você possa estar se perguntando o que Paulo de fato queria expressar quando ele falou acerca deste versículo. Ele estava sendo ridicularizado por próprios membros da sua igreja, que não estavam vendo o seu trabalho, que não estavam vendo a sua dedicação, que não estavam vendo o seu esmero, que não tinham qualidades de poder elogiar, aplaudir, reconhecer por meio de uma palavra. Ele estava se dedicando por amor a Deus, e até tão somente vendo a anomia
misericórdia de seus irmãos, ele escreve esse versículo tão sabiamente em dizer que mesmo não sendo considerado e amado pelos irmãos de sua igreja, que mesmo não sendo reconhecido, aleluias, por aqueles a qual ele estava ajudando, ele não deixaria de pregar o evangelho e de anunciar o amor de Deus por Cristo Jesus. Nesta noite o Senhor está dizendo tão somente para você, talvez você possa estar se colocando ou estando na mesma situação que Paulo, fazendo a obra e não sendo reconhecido, se dando, sendo doado e não ninguém enxergando, mas nesta noite o Senhor ele manda te dizer, isto não é motivo para você parar, não é motivo para você desistir, não é motivo para você andar inércia, porque isso tão somente são as circunstâncias daquele que continua sofrendo por amor à obra de Deus. E nesta noite, se você acredita nessa palavra profética, glorifique, exalte a Ele, porque Ele está neste lugar. Agora eu prego. Amados, nós vivemos uma situação na atualidade, em pleno século 21, que nós estamos nos incomodando muito com a opinião alheia, com aquilo que o outro fala da gente, com aquilo que deixa de falar. E sabia que muitas das vezes, meus caros obreiros, isso tem sido um impedimento para você poder avançar na presença de Deus? Quantas pessoas trabalham com departamentos na igreja e, consequentemente, porque ouvem uma palavra, basta uma palavra, vou parar, vou entregar tudo para o pastor. Não suporto mais, não aguento mais, é muita prova, é muita luta. Leia esse texto e você vai sempre lembrar, mesmo sendo menos amado, eu continuarei amando. O que nos motiva a continuarmos fazendo a obra de Deus é sabermos que aquilo que fazemos para Deus não é em vão. E se nesta noite tem pessoas aqui que estavam pensando em desistir, pensando em parar, pensando em largar tudo, jogar tudo para o ar, nesta noite Ele manda te dizer, você não tem motivos para parar, a obra é para marchar, põe fogo nessa seara. Muitas das vezes nós colocamos o nosso problema nos outros. O ser humano tem a síndrome de colocar problema e de achar problema em pessoas. Mas muitas das vezes o problema está em você e você não consegue identificar isso. Muitas das vezes o problema de relacionamento está em você. Não sofra a síndrome do Dom Quixote. Ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Ainda que não te ame, não reconheça, Jesus te ama, te protege, te guarda, tem propósito na tua vida. E se Ele te garante, quem é você, ó terra, para parar o que Ele começou na tua vida? Vamos intelectualizar essa mensagem. A palavra gastar, no versículo 15, vem do grego dapanaô. Diga assim comigo, dapanaô. Vocês são inteligentes, conseguem falar. Eu gosto de provocar isso, sabe por quê? Porque uma vez disseram para mim que eu não podia, que eu não conseguiria, que eu não iria. E quando eu vi aquelas palavras, eu li Filipenses, que me ensinou a dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que eu falo grego, hebraico, se for inglês eu falo, qualquer língua que Deus me dê a capacidade de falar, eu vou falar. Não que eu nem aí, para se você critica de mim, fala mal de mim, não me aceita, eu não estou nem aí. A capacidade que o Espírito de Deus me der, eu vou além, porque Ele te deu um espírito de temor, um espírito de ousadia, um espírito de autoridade, e você fica se queixando e deixando parar aquilo que Ele tem para a tua vida. A igreja Assembleia de Deus cresceu no fogo da autoridade do Espírito Santo. E tem muitos cristãos que estão se deixando acanhar por palavras negativas. Repreenda, não aceite, vá para cima. Palavra dapanaô significa gastar. E no contexto, Paulo está querendo dizer, eu de muito boa vontade me deixarei ser consumido, me deixarei ser usado. Que significa dizer, no original grego, que eu, de forma voluntária, me dou, de forma voluntária. A obra de Deus é voluntária. A obra de Deus é voluntária. Mas aquele que põe a mão no arado, deve ter responsabilidade e não ser irresponsável com aquilo que Deus te deu. E tem muita gente sendo irresponsável com aquilo que Deus te dá, porque às vezes você não tem oportunidade, e aí abre mão daquilo que Deus te dá. Se não for aqui, Jeová vai abrir portas.
Eu estou dizendo isso porque quando eu comecei a pregar no interior, meu pastor lá, às vezes ele não me dava muita oportunidade. Aí eu vou ficar triste. Deus está falando, capite se você é inteligente. Eu comecei a entender que se não é, uma hora será. E aí eu fui para uma igreja pequenininha, uma congregaçãozinha lá no interior em Cachoeira. Eu congregava na sede, ia para a congregação, minha irmã me dava oportunidade, eu comecei a pregar. Comecei a pregar sim, nas igrejas pequenas, nas igrejas a qual só tinha 2, já preguei para 1 crente, 2 crentes. E depois, o crescimento, preste atenção, isso é tempo de promessa para a tua vida. Você não vai começar no alto, começa de baixo mesmo. Foram para 2, para 3 e foi crescendo, e Deus foi crescendo e crescendo. E depois eu comecei a pregar na sede, ou seja, se talvez eu tivesse parado, eu não teria pregado lá. O que significa dizer nessa noite para você: não pare naquilo que Deus te prometeu, não pare no ministério que Ele te entregou. A palavra de Deus nesse dia de missões Deus tem uma missão para a tua vida, Deus tem um propósito para você. Não se deixe acanhado, não se limite pelas adversidades, porque tem muito crente se colocando na situação de acanhado, e às vezes coloca a culpa onde não tem. Então dá para na hora ser voluntário e se dar por voluntariedade. Mas quando Paulo fala no versículo 15, nas últimas partes, ele diz: e me deixarei gastar. Agora é diferente. Significa ekdapanao, que significa gastar-se completamente, de forma involuntária. Primeiro eu disse de forma segundo é de forma me deixarei gastar. Sabe o que significa isso? Paulo está dizendo que aquele que tem nível de espiritualidade, de intimidade com Deus, compreende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Que ainda que você se gaste ou se deixe gastar, você está fazendo para Deus, você está fazendo para o Rei da Glória, você está fazendo com um propósito, você está fazendo com a finalidade, você está fazendo com objetivo, você está fazendo com intenção, você está fazendo com amor, você está fazendo com bondade, e Deus não deixará que isso seja à toa. Paulo entende que mesmo os irmãos de Corinto sendo omissos para com ele, ele não deixaria de morrer por amor ao evangelho. Toda unanimidade é burra, igreja. Se alguém diz para você, se todo mundo diz para você que você é legal, que você é bacana, que você prega bem, louva bem, é legal, é perfeito, tem algo errado aí, pastor Galvão. Toda unanimidade é burra, igreja. Você sempre vai ter levantes, vai ter gente que não vai gostar de você, só pela maneira de você se vestir, de falar, a maneira de você pregar, de se expressar. Sempre haverão pessoas que não gostarão de você. Com Jesus não foi diferente. Nessa noite, você que não aceitou a Jesus, você que ainda não teve encontro com Cristo, você que ainda não entregou a sua vida a Ele, eu quero lhe dizer, vai ter prova, vai ter levante, vai ter perseguição, mas uma coisa eu sei: se Ele venceu o mundo, vós também podeis vencer. Se Ele venceu o mundo, vós também podeis vencer. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa obra no Senhor não é em vão. Mas eu estou esquecido e ninguém lembra de mim. Você esqueceu que Jesus te colocou lá. E se Ele te colocou, você pode se dar até por esquecido, mas o Deus da promessa não esqueceu de você. Diga assim comigo: tem o tempo da promessa e o cumprimento da promessa. O tempo da promessa é quando Deus faz promessa para você, e pode durar um tempo. E o cumprimento da promessa é quando você começa a ver o desenvolvimento daquilo que Ele te prometeu. Porém, tem data, tem dia, tem momento e circunstância para a tua vida. Só que nós somos imediatistas e ansiosos e queremos tudo de maneira imediata. Mas nessa noite Jesus está dizendo para você: quer mudança? Fique debaixo das asas do Onipotente. Quer mudança? Fica na igreja. Quer mudança? Persevera em Cristo, porque aqueles que te humilharam terão que ver a exaltação de Deus em favor da tua vida. E não faça igual Damares não, viu? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Não, isso aí é egocentrismo, individualismo. Quando diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Misericórdia, repreenda isso.
Porque ainda que se levante contra você, ele é instrumento de Deus para que você cresça. Porque você só vai ser movido a crescer dentro da obra se você de fato for provocado. E Deus permite que isso aconteça para você arregaçar as suas mangas e não ficar parado. Tem um negócio muito gostoso. Eu não faço e também não quero que ninguém faça. Para com isso, somos unidade, somos igreja, e a igreja trabalha em conjunto. Eu sei, hoje é domingo, mensagem cristocêntrica, evangelista. Calma, já vamos chegar para esse contexto, mas eu preciso trazer isso porque Deus tocou meu coração para lhe dizer que os missionários que fizeram a obra, que foi muito bem expressado pelo nosso missionário Roberto, de maneira muito categórica, sofreram e não se deixaram intimidar pelas perseguições, tiveram dificuldades, sofreram açoites, perseguições, mas isso não foi motivo para que eles pararem. As missões no Brasil começam com os católicos jesuítas em 1500. A primeira missa é celebrada no sul da Bahia, Santa Cruz de Carvalho, lá no sul da Bahia. E logo após, os jesuítas católicos portugueses começam a fazer algo chamado de missões transculturais. Sabe o que significa? Eles começaram a se adaptar, irmã Denise, à cultura indígena. Tupiniquins e Tupinambás foram as primeiras tribos em contato. Eles fizeram a prática do escambo, que era a troca comercial entre esses povos. Os franceses chegaram depois e se associaram aos Tupinambás. Os Tupinambás tinham um ato de antropofagia, ou seja, eles comiam pessoas vivas achando que teria delas a sua força e ganharia vitalidade. Até então, os jesuítas começam a catequizá-los. Prática essa de torná-los cristãos. Mas um detalhe interessante, não sei se foi tocado, são os nossos irmãos africanos. Muitos deles que vieram depois de 1530, 1534 para ser específico na história, com as capitanias hereditárias, quando o Brasil de fato foi colonizado, porque até então de 1500 a 1530, o Brasil só foi explorado pelo sistema de feitorias, arrancando o pau-brasil, que era muito riquíssimo e valioso na Europa, do qual se tirava a tinta do pau-brasil e se comercializava lá. Mas em 34 eles começam a fazer as capitanias, dividem em 15 lotes de terra, e uma dessas capitanias é passado para o donatário Francisco Pereira Coutinho, que foi donatário da capitania da Bahia. Preste atenção, olhe para cá. O que isso significa? Significa dizer que com isso, eles começaram a produzir a cana-de-açúcar no Brasil. E com a produção da cana-de-açúcar, começaram a vir os africanos de diversas etnias, diversos povos, misturados entre eles. Homens que muitos deles eram cultos, advogados, reis, príncipes, princesas, que tinham diversas formações em seus impérios, como Gana, Mali, Songhai e Cuxi, e foram trazidos para o Brasil, foram prostituídos pela força da Inquisição da igreja, porque eram considerados desalmados, eles não tinham almas, não eram evangelizados, vieram para cá, sofreram, foram martirizados, aleluias, muitos deles perderam a sua família, faziam a prática do banto, ou seja, do auto-suicídio, para que não viessem de fato ser escravos no Brasil. Aí vem um homem por nome Zumbi dos Palmares, em Alagoas, ele começa a criar, aleluias, o quilombo. E uma questão interessante que eu quero dizer para você nessa noite, para que você saia daqui com entendimento, é que mesmo com todo o sofrimento que eles tiveram, a única resistência que eles tinham era resistir a tudo aquilo. Eles sabiam que não poderiam vencer os portugueses por conta de suas armas de fogo, mas nem por isso eles deixaram de resistir com as suas práticas. O que isso nós podemos trazer para a igreja nessa noite? A perseguição contra a igreja já está assolada em diversos países. Nós já estamos falando acerca do chip, como está sendo instalado na França. Estamos falando de governos ditatoriais, como o comunismo, que não ama e não glorifica a Deus. Você está vendo que o cenário do nosso país está tendo luta, perseguição, e já posso dizer que já há guerra civil. Agora eu te pergunto nessa noite, qual é a posição da igreja mediante essa adversidade, mediante esta provação, mediante esta luta? Qual é o seu posicionamento diante de Cristo? Eu tenho visto muitos cristãos na rede social que não defendem o evangelho, que são até mesmo a favor como práticas de aborto, casamento gay, ou seja, homossexualidade. Aonde estão os valores da palavra de Deus, que são princípios inegociáveis? Uma coisa eu quero lhe dizer, isso vai ser curiosidade para vocês.
Vocês sabiam, caros obreiros, que quando Satanás e os demônios caíram do céu, isso é textual, isso aqui é fato, quando eles caíram, irmão Isaías, você sabia que todos aqueles que caíram da terça parte com o relato do Apocalipse, nem todos aqueles anjos caídos se declararam contra Deus? Vocês sabiam disso? Pois houveram alguns anjos que até então perguntando-se a eles: o que vocês acham do governo de Deus? Ele é bom? Ele é ruim? Sabe o que alguns desses anjos da terça parte disseram? Ficaram quietos. Sabe por quê, Roberto? Sabe por quê, meu caro professor Adriano? Porque omissão também é pecado. Como podemos provar isso na Bíblia? O que a Bíblia diz no Novo Testamento? Que nós haveremos de julgar os anjos. Quem estuda direito, processo jurídico, sabe que julgamento é a condição que você dá ao indivíduo para que ele possa ser condenado ou absolvido. Condenado ou absolvido. Eu sei que buliu com a mente de muita gente aqui agora. Só que tem um detalhe. Dentre desses um terço, tiveram outros que Deus já mostrou o seu futuro de julgamento. E outros Deus condenou, porque uns estão presos no abismo, está no texto do Apocalipse. Mas outros Deus deu liberdade, deu a eles atuação, mas mostrando para eles o seu futuro. Ou seja, vocês terão a liberdade de fazer o que querem, de agirem da maneira que quiserem, mas vocês já estão condenados. Isso significa dizer que ainda que eles tenham a liberdade de atuar e de agir, de querer atrapalhar a obra de Deus, a igreja de Deus, o futuro deles já está selado no abismo e na santa condenação, do qual o Senhor há de julgar os vivos e os mortos na terra. Se eu fosse você, glorificava a Deus e exaltava Ele, porque o Senhor, Ele é o Senhor que controla a história. Eu sei, essa foi forte. Eu sei que essa foi forte. Eu sei. Porque Deus não gosta de gente omissa. Eu só falei isso para vocês entenderem. Sabe o que é ser omisso? É quando você vê um problema na igreja e alguém pergunta a você para ajudar e você fica quieto e não faz nada. É quando o pastor pede para os irmãos e os irmãos fecham a cara e não querem ajudar. É quando os irmãos, de alguma forma, compreendem que pode fazer e não quer fazer. Pode ajudar e não quer ajudar. Deus está vendo você. Deus está te vendo. E Deus não se agrada. E se você não sabia dessa verdade, saiba hoje. E se quiser depois do culto conversar comigo sobre o texto, vamos conversar. Segunda-feira tem curso teológico aqui também. O que eu quero dizer é que dentre essa terça, nem todos disseram: Deus é mau, Deus é isso, vamos rebelar. Tiveram pessoas que foram omissas. Você quer outra comprovação no texto? O que Jesus fala acerca das igrejas? Ele diz a uma igreja que tu és morno, e por ser morno, eu vou te vomitar. Quem quer ser vomitado por Deus? Por Jesus? Você sabe o que significa ser vomitado no contexto bíblico? Quer dizer que você vai ser rejeitado, que as suas obras não valeram de nada, que você não foi interessante para Ele, que você está perdendo o seu tempo, porque você não ajuda, porque você não contribui, porque você só serve como instrumento de levante, de prova, de calúnia. Paulo também havia nos dito que existem vasos de honra e vasos de condenação que estão na igreja. Qual é a sua escolha? Quem você quer ser? Para falarmos no Dia Nacional de Missões, precisamos compreender qual é a sua função na obra de Deus. O que você veio fazer aqui? Você vem para somar ou para atrapalhar? Você vem para juntar ou para espalhar? Você vem para ser crente ou para ser problema? Só para animar o coração do povo. Jesus te chamou, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus precisa de você, Ele precisa de você para que pregue o Evangelho. Nem todos que estão aqui serão pastores, nem todos que estão aqui serão pregadores itinerantes, nem todos que estão aqui serão levitas, nem todos que estão aqui serão pessoas bem-sucedidas, serão ricos. Mas uma coisa que eu sei que todos nós somos servos. Qual é a sua função nesta noite? Você é servo, eu sou servo, nós somos servos, e a igreja que se entende como servo cresce em unidade. Era justamente isso que Paulo queria falar. E nessa noite, você visitante, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, a igreja é um espaço de alegria. A igreja é um espaço de virtude, porque nós somos luz desse mundo e sal da terra. Somos a diferença para a sociedade brasileira. Se os ímpios não verem em nós bom exemplo,
Igual aquela crente daquela igreja ali, não quero não, viu? Misericórdia, meu Deus do céu. Ela compra, não paga, ela deve, ela dona, rouba, pega fiado. Eu não. Que tipo de crente você quer ser? Eu vou para aquela igreja, tem um culto abençoado, o pastor é bênção, a irmã é bênção, o culto é bênção, eu quero aceitar Jesus lá. Que tipo de exemplo iremos dar? Tudo bem, pode estar enfadando, mas nessa noite eu quero finalizar dizendo para você: qual é a tua função aqui dentro? E se você tem uma função, lute, 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 lute. Sabe por quê? Porque se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Se você não quiser, ninguém vai querer por você. Se você não colocar o peito para bater e dizer: Senhor, usa-me, ninguém vai se importar. Porque não é que as pessoas sejam culpadas, mas é porque começa em você a mudança. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade que você quer para a tua vida? Fique de pé. Eu tenho revisto os meus conceitos como pregador. Sempre preguei para animar a igreja. Sempre fui muito eclético na ministração. Pegando o microfone aqui, fazendo a igreja entrar no que chamamos de êxtase espiritual. Mas eu tenho começado a compreender que eu preciso pregar uma palavra contundente. Uma palavra que te provoque mesmo a você não ser a mesma pessoa. Me ajuda aí, Isaías. E para pessoas que estão aqui nessa noite, talvez você sentiu um impacto. Um impacto, porque a palavra de Deus é espada e é ribombar. Mas a palavra de Deus traz alegria. A palavra de Deus traz renovo. A palavra de Deus traz salvação. A palavra de Deus traz esperança. A palavra de Deus traz ânimo para a nossa alma. E nessa noite está trazendo um ânimo para você, que você precisa mudar. Que você não pode se aceitar da mesma maneira. Que se você não vai, outro vai em seu lugar. Mas não deixe de cooperar. Você quer ver um exemplo? Entra no Zap para você ver. Está o grupo lá cheio. Irmão, bota a notícia lá. Ninguém não dá nem um oi. Eu sei, é duro, porque está confrontando você, está doendo. Mas essa é a verdade que nos faz melhor. E nessa noite, se tem alguém aqui que está entendendo o que Jesus está falando com você, que precisa de uma mudança, e que está dizendo: Senhor, molda a minha vida, muda o meu caráter, eu preciso de Ti, não sou perfeito, mas me ajuda. Me ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo sozinho. Muitas das vezes eu estou na igreja, mas eu me sinto sozinho, eu não consigo encontrar ninguém para contar. Natural, você vai passar por isso, natural. É mister, mas saiba de uma coisa, é aqui que Ele te quer. Não saia, não saia, não saia. Se tem alguém aqui nesta noite, eu não vou ser apelativo, eu já vou finalizar, que quer reconciliar-se, que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Se tem algum visitante, algum irmão que está do lado de um visitante, fale com ele aí. Talvez ele possa estar com vergonha agora, mas se você quiser vir depois do culto, venha. A oportunidade é agora. A mensagem conflitante à tua vida, mas regozijante ao coração. Não tem ninguém? Amém. Espera aí, está chegando. Está chegando. Está chegando. Erecanamachoro comandar a ceia. Você pode aplaudir o Rei da Glória. Vem alguém para louvar aqui? Pastor, sei que já está no horário, né? Já está no horário. Tem alguma irmã aqui? Tem mais alguém aqui? Cadê a irmã Divane?
A irmã Edivânia que me deu a cola da mensagem. Deus usou ela, nem sabe. Cadê ela? Vem cá, Edivânia, vem cá, hoje é você. Vem cá adorar a Deus, venha. Qual é a sua função na casa de Deus? Ah, eu tô chateada. Eu tô chateado. Você vai ficar chateado. Toma. Deixa eu contar uma bênção para ver se você vai dar moral e vai dar valor. Em outubro agora estaremos indo fazer a segunda viagem fora do estado. Vou estar ministrando no estado do Ceará. Final de dezembro estaremos em São Paulo pregando a palavra de Deus. Você sabe o que eu estou dizendo? Ah, está começando a querer tirar onda. Não! Cumprimento de promessa de que paga preço. Se você não está vivendo, faça valer a pena a tua vida em Cristo. Vou voar, Jesus. Viajar de avião pela primeira vez. Louva! Agora dá crédito. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar. Adore a Ele nessa noite. E abençoar a quem Deus quer libertar. Irmã Luciene, cadê você, minha irmã? Vem cá pra gente orar pela sua vida. Tá fazendo aniversário hoje. Cadê a irmã Luciene? Vem cá, minha irmã, vem cá, por favor. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma unção cuja fábula nunca cessará. Eu sei que Deus tem pra ti uma nação cujas águas nunca cessarão. Aleluia. Por questão do horário, irmãos, vamos finalizar. Eu quero agradecer esse vocal lindo. Não deixa calar sua voz não, viu? E dizer para a senhora, qual é o teu nome, minha amada? Vem cá para você falar no microfone. Vem cá. Qual é o seu nome? Reconciliando. Tá aceitando? Reconciliando? Coisa linda. Você pode aplaudir o Rei da Glória. Ela está voltando para Jesus. Baixinho, já terminei, vou orar e entregar ao pastor. O profeta de casa, Jesus havia dito que ele não vai ter honra. Só que o problema é que a gente pega esse texto e acha que se os nossos irmãos são motivo do nosso fracasso ou da nossa retração espiritual. Só que eu entendi que os irmãos não são o problema. O problema somos nós mesmos, que achamos que pela indiferença ou até mesmo pelo sentimento que está em nós, que temos do irmão, é que nós não vamos triunfar. É por isso que eu entendo que Jesus, ele prepara a pessoa para depois ele enviar para onde ele tem progresso. O que isso significa dizer? Tudo que você está passando é só um propósito de Deus. E se você é espiritual, você vai passar no teste, amém?
Recebe essa palavra, vem cá. Diga assim comigo: eu, Shirley Lucas da Silva Santos, estou me reconciliando com o Senhor Jesus. Apago meu nome no livro da morte e escreve meu nome no livro da vida, pois eu te aceito. Em nome de Jesus. Amém. E a igreja Assembleia de Deus, setor 26, vai selar dizendo: uma alma é preciosa.